são projetos de vida. Tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tenha um projeto de vida. Reaja! Recitecast, um programa produzido pelos alunos da Escola Padre Jerônimo Lauen, Santa Luzia, Paraíba. Um salve bem especial a você, amigo e amiga internauta. Bem-vindo ao Recitecast, um programa produzido pelos alunos da Escola City Padre Jerônimo Lauen, na cidade de Santa Luzia, no estado da Paraíba. Eu sou Mariana, aluna da 2ª série, turma C do ensino médio. Se você caiu nesse canal, significa que você está interessado em saber sobre o projeto de vida. Então você está no lugar certo. Fique à vontade e continue nos ouvindo, porque temos muita informação boa e principalmente muita conversa legal. Chegamos ao 4º episódio. Larissa? Saudações, ouvintes. É verdade, a 2ª temporada do nosso programa chegou ao 4º episódio. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, basta pesquisar no Spotify, Google Podcast e YouTube por Recitecast, que você vai encontrar os outros episódios. Nós já falamos sobre o que é projeto de vida, discutimos sobre a preparação para as escolas da vida, abordamos a questão do empreendedorismo e hoje, Salles, o que temos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Hoje a nossa conversa é com um ex-aluno da nossa escola que se tornou professor e também advogado e atua na Polícia da Paraíba. Ele também coordena um podcast na Escola Seduc. Estamos falando do professor e advogado Alisson Fernandes. A gente também vai abordar várias questões do projeto de vida, sobre a escolha de carreiras e também falar do Enem, já que ele, como professor, sempre dá dicas preciosas em relação a esta prova. Seja bem-vindo, Alisson. Para quem não sabe, ele é o esposo da Gabriela, com quem fizemos o episódio de número 2. Gostaria de pedir que o nosso convidado se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como já falado, meu nome é Alisson e além do título mais que especial de ser esposo de Gabriela, eu também sou advogado, como vocês falaram, mas acima de tudo, assim como vocês, sou estudante. Antes de professor, de advogado, das profissões, sou um eterno estudante. Eu costumo dizer aos meus alunos, e aproveito para dizer aos ouvintes, que ser estudante é como a gente abastecer um carro quando compra a primeira vez. A gente sempre precisa reabastecer esse carro para continuar seguindo na jornada, na vida. Então a gente sempre se encontra nesse eterno laço com a educação, seja aprendendo. Eu costumo dizer que o ser humano ele deixa de aprender quando morre. Então a gente está sempre aprendendo, já que a gente nós não somos seres terminados, somos seres em completo processo de metamorfose, já dizia Raul Seixas. Alisson, como foi para você cursar o ensino médio em tempo integral? Para mim foi desafiador, porque eu lembro que quando eu comecei, nesse primeiro momento do ensino integral, foi justamente no processo de transição. Então, na época, a minha turma, eu fiz mineração na época, só tinha esse curso técnico aqui, eu entrei em 2013, ou seja, esse ano fazem 10 anos, Então, na minha turma só tinha essa questão do curso de mineração, a minha turma era a 2ª turma do curso de mineração. E aí foi no processo, de fato, transicional, onde tudo era novo, as disciplinas eram novas, a forma de agir, de interagir. Os turnos e contraturnos também tornavam a experiência cansativa, querendo ou não, porque foi a primeira vez que eu experienciei o ensino tarde e noite. A gente não tinha ainda na cidade de Santa Luzia a questão do ensino integral nas escolas de ensino fundamental 2, aí do 6º ao 9º ano. Então, para mim, foi de fato um processo de transição. Então, estar nesse sentido de aprendizagem em tempo integral foi positivo, mas também cansativo, como eu acredito que seja para vocês até hoje, porque é uma adaptação de rotina. E lá ainda naquele início, em 2013, onde as coisas engatinhavam, eu lembro que a minha principal revolta, assim, com os meus colegas, era a gente não ter disciplinas de macrocampo, porque a gente viu as turmas regulares tendo aula de música. Na época, se eu não salvo engano, era o professor Jacques Namar, acredito que a Derivaldo lembra. Então, eles tinham aula de música, aula de literatura com Jaine, e a gente ficava observando que a gente tinha só disciplinas técnicas. Então a gente tinha disciplina de mineralogia, topografia, e era muito cálculo. E eu nunca fui da área de cálculo, Então para mim era sempre um grande desafio ter que fazer aquela quantidade de contas
absurdas que na minha cabeça não faziam sentido, né? Já que eu não era tão bom de cálculo. Mas para quem era, fazia muito sentido, claro. Mas, assim, fora esses desafios da época, eu acredito que foi uma experiência muito positiva. Para mim, enquanto pessoa, eu acredito que para os alunos também, quando se parar para pensar, porque tem muito aluno, esse processo integral ele garante ao aluno, por exemplo, o sentido de ele ter um lugar para onde ir, né, quando termina amanhã. Muitos dos alunos, quando terminam a manhã de ensino, retornam para suas casas, às vezes em ambientes de violência, se a gente parar para pensar. Então, estar na escola é garantir, primeiro, o ensino-aprendizagem durante a tarde e, além disso, a questão da alimentação, de segurança, né, e de garantia de direitos básicos, vamos colocar assim, né? Então, assim, de forma resumida, foi um muito bom ponto, muito positivo para mim participar, né, e ser uma das turmas pioneiras do ensino integral do estado da Paraíba. Hoje em dia se fala muito sobre a crise do ensino médio, e a gente escuta os colegas reclamando, desanimados, e muitos faltam aulas. Mas assim, qual a importância do ensino médio? A importância do ensino médio, essa questão da desmotivação dos alunos, eu sinto isso enquanto professor também dos meus alunos, e ainda professor de projeto de vida, é o não saber, né? Eu não sei para onde eu vou, é o que eles dizem. E a gente sempre tende a repetir aquela frase do livro Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho basta. Inclusive, relembrei isso a eles hoje de novo, né? Porque nesse processo eu costumo usar muito o existencialismo. Gosto muito do existencialismo. Eu digo, gente, vamos pensar no sentido, né, da tábula rasa. Se a gente nasce, portanto, como um quadro branco, e a partir disso as experiências são os trajetos que formam quem nós somos, né? A partir daqui a gente tem que saber que cada processo, cada movimento que a gente experiencia é o que forma quem somos, e a partir disso a gente constrói essa dinâmica do que eu vou ser. Então, no ensino médio, quando a gente pega o aluno do ensino médio, o principal medo, o principal desafio que a gente encontra é o Enem, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, além desse sentido do Enem, é esse desafio de quando acabar o ensino médio, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Né, o que a gente... Eu costumo dizer que é um exercício, praticamente, da gente retornar quando a gente era criança, né, de se perguntar, o que é que eu vou ser quando eu crescer? O problema é que quando a gente cresce, a gente também não sabe. Né? A gente está sempre aprendendo. O que eu sou hoje, amanhã já não é. Né? Hoje eu sou, quem diria também, hoje eu sou estrela, amanhã já se acabou. Então, pode ser que amanhã eu não queira experienciar, não queira passar por isso. E a partir disso também, a gente tem no ensino médio os desafios que desmotivam os alunos no sentido do uso da tecnologia. Então, por exemplo, esse programa aqui, né, o podcast na escola, é um projeto fantástico, porque desenvolve nos alunos a comunicação, a possibilidade de desenvolver o processo educativo prático do protagonismo. Então, quando a gente para observar isso motiva os alunos, de certa forma, né, a continuar seguindo, a despertar novas profissões, como o próprio jornalismo. E outro desafio é, além da tecnologia, hoje em dia, né, com as questões das inteligências artificiais. Se critica muito o papel do professor nisso, de se pensar futuramente como vai ser a figura do professor em sala de aula, tendo a tecnologia, o ensino à distância, mas nada vai substituir o contato humano. Eu acho que um dos desafios também enfrentados pelas novas tecnologias é a frieza que vai se ter, aliás, com a saída, portanto, dessa figura humana de perto do aluno ali, de você tirar uma dúvida para além do que está no material, para além do que está sendo trabalhado, do que está sendo falado, do que está sendo discutido. A possibilidade do debate, que hoje em dia se dá um nome muito bonito, né? Eu costumo dizer um nome muito chique, que é networking. Né? Antigamente era debate, é discutir ideia, eu perguntar, eu tirar uma dúvida, eu conhecer alguém. Então, tudo isso, essas questões são desafios enfrentados no ensino médio, hoje em dia. E acredito que essa questão do aluno se sentir desmotivado é muitas vezes sentir que não sabe para onde está indo. Então, quando a gente não sabe para onde está indo, dá de fato essa angústia, dá de fato essa preocupação. E juntando a isso, a gente se sente, portanto, no limbo. Né? Se eu estou nesse limbo, eu não sinto necessidade nem vontade de me locomover para lugar nenhum. Eu preciso de uma proporção, de uma propulsão, vamos dizer assim, né? Para que eu caminhe para algum lugar. Então, esse sentido de motivação no ensino médio, acredito que está ligado, sem dúvida nenhuma,
com essa ideia do não saber para onde eu quero ir. Muitas vezes não saber nem em que lugar eu ocupo naquele espaço. Né? Uma vez que eu me preocupo muito como é que eu sou inserido nesse grupo aqui. Eu quero ser que nem meu coleguinha aqui, mas se seu coleguinha não sabe nem quem ele é ainda, como é que você quer ser igual a ele? Né? Então tem-se muito essa dificuldade enfrentada pelos alunos do ensino médio. Então acredito que essa crise, com o tempo, ela vai ser superada com essa implementação das disciplinas de projeto de vida. Né? Então a gente vai ter um entendimento maior dessa disciplina. Queria falar até, inclusive, com relação a isso, dessa disciplina do projeto de vida, que houve um desafio, não sei se foi enfrentado aqui no Padre Jerônimo, mas houve um desafio muito grande na escola que eu atualmente leciono essa disciplina, de os pais não entenderem a importância do projeto de vida. Né? Mas por que eu tenho que ter uma disciplina de projeto de vida? Por que é importante? Porque antigamente os filhos de vocês se formavam e o período mais difícil do ensino era o pós-ensino médio. Né? O que é que eu vou ser? Hoje em dia a gente vai trabalhando e explorando habilidades, não se falam mais no sentido de profissões, só profissões em si, mas as habilidades, a partir das habilidades, que áreas eu desenvolvo, que profissões eu desenvolvo, né? E acima de tudo, que lugar eu ocupo na sociedade. Então eu acredito que essa crise do ensino médio ela tende a ser, né, superada, já está sendo superada, e essa questão de desanimação com o tempo, eu acredito que os adolescentes e estudantes vão tomar proporções, né, e para superar esses lugares, esses espaços de desafios. E pegando sua fala, eu acho que é bem isso mesmo. E eu vou falar agora como aluna, uma das principais causas que desanima os alunos é justamente o contato com as redes sociais. A gente se depara com diversas pessoas que já são formadas, que são perfeitas. E muitas vezes os alunos se perguntam, será que um dia eu chego lá? Porque eu acho que eu não sou capaz, eu sou burra. Tem aquele negócio na cabeça, eu não consigo fazer uma conta, eu sou burra. E eu acho que o convívio numa escola o dia todo tira você um pouco dessa rede social e traz matérias que possam ajudar a gente com isso. Tipo projeto de vida, tutoria, tem todo esse apoio. Então, acho que o ensino médio, o dia todo ajuda bastante. Eu concordo contigo, porque, quando a gente para observar isso, né, que tu falasse, tu usou um termo muito interessante, as pessoas na internet são tão perfeitas, né? Mas que perfeição seria essa? Porque, veja, muitos alunos chegam para mim e dizem, eu queria ser que nem você, porque você faz isso, faz aquilo, e você sempre parece saber de muita coisa. Mas um grande educador, né, para a gente foi Rubem Alves. Ele disse que chegou onde ele chegou porque tudo que ele planejou deu errado. E a gente vive nesse erro constante do dar errado. Porque quando a gente erra, a gente recalcula, a gente aprende. Né? A vida acontece no testar. Se eu acertar sempre não tem graça. Né? Na filosofia também, Schopenhauer dizia que para a gente saber o que era tristeza ou o que era felicidade, a gente tem que experimentar o sentimento oposto. Então, para eu saber, eu não lembro agora se é Schopenhauer ou era Dostoiévski, mas ele dizia que para a gente saber o que era a tristeza ou a felicidade, eu precisaria experimentar o sentimento oposto. Então, esse sentido da internet, da perfeição, acontece muitas coisas por trás que não está ligada esse sentido de ser perfeito. É uma imagem que transparece, mas que não é. A gente vê muitos artistas, né, que sofrem com depressão, que parecem intocáveis, mas que vivem num sentimento de tristeza profunda, né, pela questão de achar que eu vou chegar lá um dia, sendo que para muitos eles já inspiram muitas pessoas ou ocupam um lugar inalcançável. Eu muitas vezes, quando meus alunos fazem perguntar algumas coisas, eu digo, não gente, isso aí eu não sei, dessa vez eu não sei, eu vou pesquisar a respeito. Assim como vocês, também tive muito medo na minha época do ensino médio, o que eu faria, né? Sempre meus professores assim, com um olhar de admiração, porque eu via eles com uma vida, vamos dizer assim, formada. Eita, fulano já está encarregado disso, já está com o pensamento certinho, a vida para ele funciona, para mim já está começando. Hoje em dia eu sou professor e não funciona não. Né? A gente também continua o mesmo medo, os mesmos desafios, as mesmas preocupações. Eu vou me tornar pai e uma das grandes preocupações minhas é justamente essa, né? Como é que meu filho ou minha filha vai observar o mundo lá na frente? E saber que eu vou estar lá para dar esse apoio a ele e dizer, nem sempre a gente sabe a resposta, às vezes a gente não sabe e a gente vai tentando até descobrir. Então, esse lugar de perfeição ele tem que ser desmistificado. As pessoas imaginam um mundo perfeito, um mundo ideal,
Só que o mundo ideal só existia na cabeça de Platão, né? No ideário das ideias. A vida, a realidade é o que acontece hoje, né? Eu vou até resgatar uma frase que Gabi disse no episódio passado, que ela sempre diz isso em casa, que é a frase de John Lennon, né? A vida acontece enquanto a gente está preocupado fazendo planos. E de fato é isso. Alisson, você tem 2 formações superiores, uma em Direito e outra em História. Fala pra gente sobre essas 2 escolhas. Acerca dessas formações, né? Antes de chegar nelas, eu passei por muitos caminhos. E assim como vocês, quando eu saí do ensino médio, também saí com essa pergunta: o que é que eu vou ser, né, agora? O que é que eu vou fazer? Na minha época não tinha disciplina de projeto de vida, né? Mas aprendi muito na época com o professor Derivaldo, nas aulas dele de Sociologia. Era uma das minhas favoritas da semana, porque a gente podia discutir. A gente tem a liberdade e o espaço democrático de discussão. Então isso para mim sempre foi... eu respeitei sempre muito esse espaço do discutir, do debater. Então minha primeira escolha ao sair da escola, do Padre Jerônimo, foi cursar Sociologia, né? Acabei não prosseguindo porque mudei, me transferi para História. Depois de História, tentei na época fazer Filosofia, depois retornei para Filosofia, isso atrelado. E aí, em 2017, eu consegui uma bolsa através do Enem, com o FIES, né, para cursar Psicologia. E aí, pronto, para mim, tinha sido uma realização pessoal. Porque, na época, abarcava Filosofia, Sociologia, né, e aí eu lembro demais, entrei em Psicologia, cursei o primeiro período com aquela empolgação toda. Só que aí, antes de terminar o primeiro período, eu dá aquele estalo, né, de pensar, que Gabi, ela vai escutar o podcast, mas eu tenho que dizer, né, eu disse, meu Deus do céu, Psicologia não dá dinheiro não. E agora, né, o que é que eu faço? Vou para a minha segunda opção de curso, que é Direito, vou me transferir para lá. As disciplinas sempre no começo introdutórias e me remetiam sempre à escola. Filosofia, Sociologia, a disciplina de introdução ao Direito. Na época, ainda também estava cursando História. Eu cursei atrelado os 2 cursos, então eu entrei em Direito, eu estava no 4º período de História. Na época, História, a grade não tinha atualizado, era só 7 períodos. Hoje em dia são 8. E na época, fiz História junto com Direito. Deu para conciliar, porque os cursos eram próximos, mas nunca abandonei o sonho de fazer Psicologia. A Psicologia sempre teve uma parte do meu coração ali preso. Tanto foi que tempo depois eu comecei na pandemia uma especialização em psicanálise. Fui estudar o que é que Freud falava das coisas. E aí, acho no sentido de querer resgatar, acredito eu, né, a questão da psicologia, aquele desejo que ficou lá atrás, o desejo de ajudar as pessoas, de inspirar as pessoas. E permaneci admirando muito a psicologia. Gabi sempre diz que eu uso muito o exemplo ela diz, tudo no mundo você encontrou a oportunidade de dizer que você fez um período de psicologia. Sim, sempre encontrou a oportunidade, porque foi uma realização pessoal fazer psicologia. E aí, segui meu caminho, né, enquanto no curso de Direito, e lembro demais que desde o início, muita gente se pergunta no curso de Direito, o que é que você vai ser? Bem no jeito do ensino médio. O que é que você vai fazer quando terminar? Porque Direito é uma carreira muito ampla, né? Tem muitas possibilidades. E aí, sempre tem uns colegas, eu quero concurso, eu quero ser policial, eu quero ser delegado, eu quero ser magistrado, eu quero ser promotor. E viravam para mim, você quer ser o quê? Eu quero ser advogado. Né? E sempre olhava para mim, o professor olhava, você vai mudar. Quando chegar lá na frente, você vai querer um concurso. Tudo bem, né? Bom, essas perguntas se faziam no primeiro período. Chegou o 10º período e o professor novamente fez essa pergunta. E aí, gente, saí da faculdade, o que é que vocês vão fazer? Eu, na época, já estava aprovado na UAB, eu passei na UAB no 8º período. De novo, reafirmei, quero ser advogado. E com adendo, quero ser advogado criminalista, que é o advogado que defende, acima de tudo, a liberdade humana. Essa escolha das 2 profissões, das 2 graduações, estão ligadas, sempre tiveram ligadas, né, contei aqui de forma muito resumida, esses percalços que eu tive até me encontrar dentro dessas profissões. Mas reitero de novo, quanto fez falta a disciplina do projeto de vida, porque se ela existisse, eu não teria caminhado tanto por caminhos tortuosos para ter encontrado, né, para ter projetado como eu queria ser
e como eu seria, ou como eu pretendo ser ainda, né? Que não estou acabado, comecei agora na realidade. O que te deixa mais entusiasmado com o campo de trabalho da história? E a profissão de professor? Bom, com o campo da história, eu fico muito, às vezes, na defensiva quanto ao campo da história, porque muita gente vê o historiador como, assim, de forma, né, aquela música do forró, quem vive de passado é museu. Só que não, gente. Há sempre o princípio básico da história, que é preciso a gente conhecer o passado para desenvolver no presente e não repetir os mesmos erros no futuro. Só que muitas vezes a gente esquece que a história está em tudo. O desafio ainda do historiador é esse sentido de ser respeitado na sociedade, não ser visto como alguém que só estuda o passado, né? Alguém que está ali só para contar, um contador de histórias. Porque todos nós somos contadores de história, né? A gente está contando a história da vida da gente, às vezes conta a história da vida dos outros, que ninguém é de ferro, tem que dar uma fofocadazinha, mas, né, acima de tudo, o historiador, ele conta a história de forma responsável. Eu acho que essa é o ponto mais importante. O trabalho enquanto historiador, o trabalho enquanto profissional na história, antes ainda de ser professor, né, ele é no sentido de lembrar as pessoas que o que acontece no presente e o que vai acontecer no futuro depende estritamente o que aconteceu no passado. E aí, enquanto professor, né, aí vai um relato como todo professor. Gente, de novo, é muito difícil ser professor. Não é o ato só da aula, que muita gente pensa que é só chegar e dar aula. É o planejar. O professor hoje em dia, ele tem que defender a bandeira de que ele é um mediador, né? Ele está ali para mediar não só conflitos, mas mediar experiências, ajudar a direcionar, a seguir ou observar o que aquele aluno quer fazer. Porque, de novo, muita gente vê o professor como alguém detentor do conhecimento absoluto. E não é. Ele nunca foi, nunca será. O professor, ele aprende junto com o aluno. O ensino-aprendizagem se dá no sentido de quando eu ensino, eu também aprendo. Você é professor do ensino médio em Santa Luzia e já se deparou com a existência deste novo currículo que traz a questão do projeto de vida. O que você acha desse tipo de discussão para os estudantes? Essa discussão ela é essencial para os estudantes, porque retomar que a gente estava falando sobre o estudante saber e ver, né, o que ele quer fazer. Para responder aquela pergunta, o que eu quero ser quando eu crescer, né, o que eu espero fazer. Então o projeto de vida vem para isso, para elucidar, para ajudar, para dar um empurrãozinho a mais nesse aluno que está buscando, nesse estudante que está buscando descobrir o seu projeto de vida. Embora, né, tenha muitas críticas sobre o novo ensino médio, inclusive atualmente está suspenso, né, está sendo reformulado, porque eu acho que o jeito que ele foi pensado foi de forma afobada. No ensino médio, principalmente, essa discussão do profissional, do que é que eu quero ser depois daqui, ela é essencial. Inclusive a Base Nacional Curricular traz isso, né, que no médio há a discussão da profissão. No Fundamental 2, também sou professor do Fundamental 2, só que de História e de Formação Humana ainda, que é a mesma coisa que Projeto de Vida, só que leva outro nome. Pelo menos eu encaro assim, né? Eu dou aula de Formação Humana como se eu tivesse dando aula de Projeto de Vida. A diferença é que no Fundamental 2, ao invés de eu preparar meu aluno para o mercado de trabalho, como no ensino médio, para uma vida pós-escola, eu preparo ele para uma vida no ensino médio, preparando ele emocionalmente para essa descoberta do projeto de vida, da ideia do protagonismo, que também é um ponto importante do projeto de vida no ensino médio. Esse aluno enquanto protagonista, explorando essas habilidades que ele tem, que não deixa de ser importante o português, a matemática, claro que não, mas nem todo mundo é bom em português e matemática, nem todo mundo é bom em cálculo, nem todo mundo é bom em linguagem. Às vezes você é fera em música, às vezes você é um grande artista, um grande escritor, e às vezes a gente se coloca naquele quadradinho que tem que ser, que tem que fazer e tem que seguir aquilo ali a todo custo, né? Então a gente tem que desmistificar, e o projeto de vida vem para isso, para desmistificar, para gerar no aluno esse sentimento de escolha, primordialmente, e além da escolha, do pertencimento. Então eu escolhi, eu pertenço a isso aqui. Então, defendo muito a disciplina do projeto de vida, não só porque sou professor do projeto de vida, é porque eu precisei de projeto de vida e não tive durante a minha época do ensino médio. Graças a Deus, e ainda bem que tive professores que supriram essa necessidade na época, que souberam ter um olhar de sensibilidade para isso. Mas que em muitas escolas alunos saem ainda
né? Sem saber o que é que vão ser, saem perdidos. E aí entram na primeira porta que é aberta, e às vezes não é nem o que queria. E levam uma vida frustrada, na realidade. Eu acho que a matéria de projeto de vida é muito importante, porque sem ela, eu acho que o aluno muitas vezes vai se sentir que nem na música Epitáfio de Titãs, que é o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Ou seja, eu tirei nota tal, né, Enem? Então vou ver aqui o curso que dá para entrar e vou fazer. Sem nem ter base, sem nem saber se era aquilo mesmo que você queria. Então, acho que a matéria de projeto de vida ela vem para dar aquele norte. Então, é uma matéria essencial que eu acho que deve ser implantada. Já devia ter sido implantada nas escolas há muito tempo. Vamos falar um pouco sobre o Enem. Muitos de nós temos um projeto de vida que passa pela universidade, a entrada no curso superior passa pelo Enem. Hoje você é professor e tem muitas colaborações para quem quer participar desta prova. Como foi para você fazer o Enem como estudante e hoje, já como professor, que visão você tem a respeito dessa prova? Sobre o Enem, assim, para mim, na minha época, eu acho que eu via como vocês, como um bicho de 7 cabeças. Aí quando a gente vê o Enem como um bicho de 7 cabeças. E teve todos as complicações que eu havia aqui no off conversado com vocês, né? Que é a questão de, por exemplo, e quando eu fiz a minha prova do Enem valendo mesmo, que a gente diz, né? O terceiro ano foi em 2015. Aí, justo no dia, eu tive uma dor de barriga. Então, assim, eu devo dizer a vocês, fazer o Enem vai muito além da preparação intelectual, de estudar e tudo mais. Vai da questão emocional do dia, de você ter uma ansiedade, de você estar calmo, de você ter se alimentado, de você ter dormido bem, né? Então, em 2015 deu tudo errado. Então, para quem está ouvindo, para quem vai fazer Enem, não passar de primeira não tem problema, certo? Isso não faz de você pior ou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Talvez aqui não era o momento certo, não era para ser. E aí o que você pode fazer? Estudar de novo, tentar de novo. Para mim não deu certo de primeira não. Eu não passei no primeiro que eu fiz, não. Foi assim, não no primeiro semestre, né? Deu certo no segundo. E a partir do segundo eu caminhei. Mas se eu tivesse que fazer o Enem de novo, não tinha problema nenhum. O importante é a gente começar. O importante é a gente não parar, de fato, não deixar para lá e esquecer, né, assim, do princípio básico, que é recomeçar. Outra questão também que tu perguntasse, né, é sobre essa questão de, hoje em dia, minha visão enquanto professor sobre o Enem. Hoje em dia minha visão é diferente, eu vejo a prova como uma estratégia, de fato, que a gente tinha comentado. Na época, eu via como um bicho de 7 cabeças. E hoje em dia, vendo como uma ideia de estratégia, eu desmistifiquei a prova. Para mim, ela é só mais uma prova, além de qualquer outra coisa. Sobre o Enem em si, por ser uma prova extensa, a gente tem que aprender, primeiro ponto, ter controle de tempo. Né? Entra nessa questão das dicas. De ter o controle de tempo, ter o controle emocional, que muitas vezes é importante, muitas vezes não, é essencial na realidade. Você entender primeiro que é só uma prova, porque às vezes essa ideia de ter a prova como sendo um bicho de 7 cabeças faz com que você veja ela de uma forma tão complicada que você trave. Então, se você olha ela como só mais uma prova, né, isso ajuda a gente a acalmar mais. E se travar, ter calma para, eita, não estou conseguindo, estou muito nervoso. Retomar uma coisa tão básica que é respirar. Né? Respire ali com calma, dê um tempinho e tente de novo. Travei numa questão, não sei responder, pula, vai para a próxima. Depois você retorna, bota uma interrogaçãozinha ali, depois você volta, né? Eita, essa questão aqui tem um texto gigante. Como é que eu respondo? Vá na alternativa lá, veja o que é que ele está pedindo, veja se dá para descartar alguma alternativa de cara, porque às vezes dá, né? Tem umas alternativas que de cara, você não precisa nem ler o texto, você já descarta, né? Descartou, o que sobrou você retorna pro texto, já buscando a informação ali precisa. E redação, que é um dos pontos que muita gente fica assim, meu Deus, a prova de redação. Aproveitando que eu sou professor de redação, a dica principal que eu dou é vocês estudarem o eixo temático e vocês treinarem muito. Não existe uma forma melhor de você escrever uma boa redação a não ser praticando. Escreva, esgote todas as possibilidades. Leia, né? Mas não é só ler livros. Muita gente diz, mas às vezes tem aluno que não gosta de ler livro. Eu não gosto de ler um livro, por exemplo. Tudo bem. Então vamos adaptar. Ler um jornal. Eu quando era adolescente, meu amigo, eu assistia jornal. Eu gostava muito do Jornal da Globo, por causa dos comentários políticos.
né? Lembro muito, inclusive, de uma frase que a Derival dizia que gostava de discutir política, não politicagem, que política é o jogo de estratégia. E realmente é o jogo de estratégia, né? Aí entra a questão da geopolítica, das influências sociais, de como influencia na economia. Adorava tudo isso. Aí eu consegui relacionar com as outras coisas. Então, no Enem, vai muito além de você só trazer ideias inovadoras, que a gente se preocupa muito, mas lembrar das questões práticas do dia a dia, das questões sociais, das alusões históricas, né? De criar pontes sobre o tema que você está falando. A coesão e a coerência é imprescindível no Enem. Você criar um sentido para o seu texto, ter seu textozinho estruturado. Dividam a redação de vocês em 4 pontos. Eu digo muitos dos meus alunos, que é introdução, argumento 1 e 2 e conclusão. Pronto. Fazendo isso, pega o seu desenvolvimento, desmembra em 2, e aí bota um ponto positivo e um negativo. Em um você diz, por esse lado e tal, no outro você desce o pau, e ali na conclusão você culpa o governo, bota a culpa do governo, pode descer o pau sem medo. Desça o pau no governo, e por favor, na hora da proposta de intervenção, não bota aquele negócio, fazer campanhas, cartazes, porque eles não gostam, eles detestam. Então, quer que a proposta da conclusão, eles pedem, a proposta de intervenção, que você traga algo inovador e um agente que seja responsável. Quem é um agente melhor do que a sociedade para isso? Bota a culpa no governo, chama a sociedade para resolver e explica como resolve. Pronto. O Enem não quer que você acabe, por exemplo, se o tema, sei lá, desigualdade social. A gente sabe que não vai ter uma solução única num parágrafo fala de 5, 6 linhas para resolver a desigualdade social. Mas qual seria o primeiro passo para chegar lá? Aí você pode trazer isso. De quem é a culpa do que está acontecendo? Também pode chegar nisso, né? Qual o exemplo que foi usado? Qual um exemplo que você consegue lembrar que conseguiu diminuir essa desigualdade, por exemplo? Aí você pega uma referência lá no seu texto, né? Ou não só no texto motivador. Eu digo muito aos meus alunos, não se prendam aos textos motivadores, porque no Enem o texto motivador está vindo escrito, mas já teve época que o texto motivador era só uma charge. E aí, como é que você desenrola? Né, para fazer a redação do Enem. Não tenha medo de usar os dados que estão lá não, viu? Você não está plagiando não. Os dados você pode, porque o dado é científico, né? Você referencia, você referencia e bote lá. Mas tipo assim, fora isso, gente, escrever uma redação, você não precisa ser um exímio escritor não. Eu tenho que saber escrever um livro. Não, você está ali fazendo uma prova, né? Você tem que escrever o que ele quer. Estude as competências, as 5 competenciazinhas e bote lá. Diga aos meus alunos, bote a palavra ali, porque você sabe que você vai pontuar por aquilo ali. E na dúvida, né, entupa sua redação de conectivo, porque pontua muito, né? Porque você mostra para o corretor que você tem repertório. Então, é preciso também desmistificar essa questão da redação, da prova do Enem, mas acima de tudo chamar atenção para um ponto importante, a questão do controle emocional. É essencial que você, no dia, você esteja tranquilo para conseguir fazer a prova. E se não conseguir ficar tranquilo, saber como se tranquilizar. Porque aí você faz a prova de forma mais, sem ser tão pesada, aliás, né? Sendo menos pesada na realidade, mais leve, mais tranquila. Então, as dicas principais que eu dou sobre o Enem, assim, a priori, são essas, né? Tem alguns temas que você poderia nos recomendar para ir treinando? Possíveis temas, né? Sugestões? Tem sim. Esse ano, né, a gente ainda não dá para definir uma aposta assim, de eixo. Ano passado, que nem você tinha dito mesmo, de fato, eu tive a felicidade de acertar, né, o tema do Enem, porque estava sendo muito falado na época, foi justamente o COP27, né, e eu relembrei o COP26, aí eu trouxe toda aquela questão, a questão dos povos originários. Na época eu fiz até um aulão online, divulguei no meu Instagram, quem quisesse participar, na época eu podia participar, eu fiz no Meet, foi bem pouquinha gente, foi só umas 7 a 8 pessoas, que eu ainda fiz mais a fundo ainda aquele tema. Porque eu disse que escutasse na época a entrevista na rádio, onde eu citei a possibilidade, mas no aulão foi que eu destrinchei mesmo. Era gratuito e aberto para quem quisesse, né, para quem quisesse participar. Foi pouquinha gente. Mas assim, esse ano, o que a gente pode esperar é que não cai mais tema do meio ambiente, porque já foi falado. O tema que já foi falado, ele é ignorado por baixa de tempo. A última vez que um tema do meio ambiente tinha sido trazido foi a questão do desmatamento da Amazônia, eu acho que foi em 2013. Então foi há muito tempo atrás. Eu acho que vai ser falado alguma coisa relacionada à área da saúde,
que até então não foi trabalhado. Temas sociais, como por exemplo, violência não cai, porque foi tema de Enem de 2015 ou 2016, salvo engano, que foi sobre a violência doméstica. Um tema, inclusive, importantíssimo, mas que não deve retornar tão cedo. Então, eu aposto em temas de eixo de tecnologia, dentro especificamente da educação, como, por exemplo, as TICs, né, as tecnologias, informações e comunicações, e em temas da saúde, porque a gente vai ter um repertório gigante da pandemia. Saúde, se não esse ano que vem, é um tema que tem uma possibilidade muito grande, ou um eixo temático que pode estar incluído. Arrisca até dentro do eixo temático da saúde, a questão do acesso do brasileiro à saúde, né? Como resolver esse problema. Aí tem aquela questão da fila do SUS, tudo aquilo que você pode trazer, né? Da fila de transplante, né? Da corrupção. Do caso de Faustão, agora que está sendo chamando a atenção para a questão da doação de órgãos, que pode também ser um tema de redação, o doador, como enfrentar a problemática, né, da falta de doadores de órgãos no Brasil, né, e no mundo todo. Mas o Enem ele traz restrito sempre ao Brasil. Você pode ampliar, mas você traz o subtópico para o Brasil. E sobre tecnologia, né, como o uso de telas é prejudicial para o público infanto-juvenil. Né, porque existem pesquisas hoje que diz que a criança ela não pode ter acesso à tela de forma nenhuma até os 2 anos. E esse é um desafio que deve ser enfrentado nas escolas hoje em dia, com a questão da atenção, do ensino-aprendizagem. Então, também é uma possibilidade de tema que eu aposto. Esses 2 eixos temáticos, eu indico que vocês explorem bastante. Tanto a questão da área da saúde, como a questão da área da tecnologia. Porque eu sinto que merece um espaço. Esporte também, mas eu acho que não tanto. Sabe? O esporte pode vir, pode ser que venha. Com relação à questão, por exemplo, das mulheres, né? Agora que foi falado. Né, do racismo também do esporte, que a Derivaldo bem lembrou aqui, é verdade, também pode estar presente nesse tema de redação, como sendo um eixo temático dentro do esporte. Porque a gente tem o caso de Vinícius Júnior, né, que foi falado e depois retornou. Outro ponto importante que a gente pode ter, a alienação parental, que tem o caso agora recente da questão de Larissa Manoela. Depois pesquisem, pais narcisistas, para vocês verem. Talvez vocês descubram que os pais de vocês são narcisistas um pouquinho, né? É um tema da psicologia, mas que está sendo falado agora, que pode ser usado como exemplo na redação do Enem. Então, essas são minhas apostas principais, assim, por enquanto. Mas sempre próximo do Enem, eu costumo colocar nas minhas redes sociais, assim, o que eu espero, o que eu acho que vai ser. E se eu, para quem está ouvindo, né, se esse ano eu tiver tempo de conseguir fazer outro aulão assim aberto, eu vou avisar com mais antecedência para que mais gente participe e a gente possa construir junto essa possibilidade de acertar esse tema. Estamos chegando ao final do nosso episódio e eu preciso lembrar a você para curtir o nosso programa e compartilhar o link para que muitas pessoas possam acompanhar o nosso programa. Você pode ouvir pelo Spotify, pelo Google Podcast e pelo YouTube. Eu queria passar a palavra para a Alisson para as suas considerações finais. Queria agradecer a oportunidade de participar, de ter tido esse momento tão rico com vocês, né, gente, de troca de informação, de contar um pouquinho como foi o meu projeto de vida, como é que eu desenvolvi para chegar até aqui. Né. Fico muito feliz em rever vocês, rever Salles, rever Mariana, né, rever Larissa, que foram meus alunos, né, aqui na minha breve passagem como professor, além de aluno passagem como professor, né, no Instituto Padre Jerônimo. E também rever meu grande professor e amigo, José Aderivaldo. Então, fico muito contente com o convite, fiquei muito, muito honrado e fico muito feliz de ter participado. Larissa? Muito obrigada a todos que ouviram o nosso podcast. Espero que tenham gostado e se gostaram, compartilhem. Quero agradecer muito ao nosso convidado Alisson. Muito obrigada, foi uma experiência incrível. E até a próxima, ouvintes. Mariana? Eu gostaria de agradecer a participação de todos e a disponibilidade de Alisson e pedir que vocês fiquem ligados nas plataformas que mais episódios virão por aí. Mais uma vez, querendo agradecer por mais uma oportunidade de participar de mais um episódio do SciCast e copiando as minhas colegas. Fiquem ligados nos próximos episódios. Também queria agradecer a participação de Alisson, foi uma experiência incrível, aprendemos muito, tanto sobre a vida quanto a vida pessoal e a vida profissional. E até o próximo episódio. Sonhos são projetos de vida. Tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tenha um projeto de vida.
Haja! Arecitecast, um programa produzido pelos alunos da Escola Padre Jerônimo Lauem, Santa Luzia, Paraíba.